Muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo do livro de Isaías. Chegamos agora ao capítulo 14 e eu te convido a tomar a sua Bíblia e os seus meios de anotações, porque hoje o capítulo que nós vamos estar iniciando no estudo é bastante profundo, né? Toda a Bíblia é profunda, todos os livros dela são profundos, mas existem certas coisas que, devido à própria complexidade do assunto, se torna profundo, né, para nós a maneira da absorção, né? Então, é profundo no sentido de não ser simples de se explicar, porque primeiro, sem a renovação da nossa mente pela habilitação do Espírito Santo, seria impossível. Segundo, que nós temos que consultar traduções, porque, como nós sempre falamos aqui, quanto mais perto nós estivermos do original, melhor, né? Já que, na verdade, o que nos interessa são as palavras de Deus conforme elas foram registradas quando escritas. E a Bíblia que nós temos em português, ela não é a tradução. Ou seja, ela não é uma tradução que segue 100%, né, o que o texto inspirado trazia. Então, quanto mais perto do original nós pudermos chegar, melhor. Outra coisa, né, os próprios tradutores não estão debaixo de inspiração. Então, quando Isaías profetizou, quando ele recebeu de Deus, né, até o Pneustia, quando ele recebeu a carga da palavra, ele estava sob proteção infalível do Espírito Santo. Mas o tradutor não é assim, não é assim que se dá com ele, né? Então aquela fala que tradutor está muito perto de traidor acaba acontecendo em casos de tradução, principalmente em relação aos oráculos de Deus na Escritura. Então, que o Senhor seja misericordioso conosco, né? Eu te agradeço por você estar aí do outro lado assistindo, e vamos junto, dependendo do Espírito Santo, né, podermos estudar esse capítulo, que é uma continuação do assunto sobre a queda da Babilônia, que foi o último assunto que tratamos aqui, se eu não me engano, em 5 vídeos, estudando Isaías capítulo 13. Né? Hoje entramos no 14. Enquanto a profecia do capítulo 13 é feita principalmente contra a Babilônia, embora se mencione ali uma vez ou outra, né, o julgamento afetando inclusive o seu governante, a profecia do capítulo 14 se detém de forma mais específica no rei da Babilônia. Então, hoje, dando sequência, nós vamos considerar essa porção, tá bom? Vamos orar e que Deus possa ser conosco e nos agraciar e capacitar para isso. Bendito Pai, nós queremos te louvar no nome do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo, porque na tua muita sabedoria, paciência e misericórdia para conosco, o Senhor nos permite ter o teu santo livro aberto diante de nós. Que o Espírito Santo, que inspirou as palavras dessa profecia, também possa explicá-la para nós. Te agradecemos porque em todo o tempo o Senhor tem nos guiado e nunca tem nos desamparado no entendimento da tua palavra. Nunca tem nos deixado, Senhor, permanecermos cegos, permanecermos numa condição de trevas, escuridão ou confusão. Como está dito na sua palavra, no Salmo, a entrada da tua palavra ilumina e dá entendimento ao simples. Então, faz o nosso coração preservar a pureza e a simplicidade devidas a Cristo, para que tudo aquilo que o Senhor falou seja possível que nós venhamos a absorver, a compreender, Senhor, e a temer-te, andando em obediência na tua presença. Pai, muito obrigado. Que nós, nesse momento, onde quer que esse vídeo chegue, qualquer que seja a pessoa que ele alcance, que o Senhor torne a sua palavra cristalina e clara no entendimento, renovando o entendimento daquele que vier a ler a profecia de Isaías, Senhor, para que de alguma forma a tua pessoa e obra possa ser, Senhor, magnificada, possa ser engrandecida. A tua obra,
Senhor, que se detém nos dois pontos principais do plano de Deus a ser cumprido por meio das tuas duas vindas, Senhor, tua encarnação, Senhor, e o teu retorno, o teu advento em glória. Sobre isso giram todas as profecias e é com esse assunto e à luz desse assunto que nós devemos e queremos analisar todas elas. Nessas profecias aqui do Antigo Testamento, vendo, Senhor, como que no tempo do fim tu cumprirás todas as coisas de forma a trazer todos os inimigos por escabelo de teus pés. Como que o Pai sujeitará todas as coisas a ti, para que o Senhor tenha um reino, Senhor, que é o galardão do teu penoso trabalho. Entre os quais se inclui aqueles que o Senhor gerou através da tua morte, redentora e geradora de vida, Senhor. Aqueles que estarão contigo como parte do teu mistério, como parte daqueles que participam da sua vida, como parte do próprio Senhor. Muito obrigado. Nós queremos, Senhor, realmente deixar que a sua palavra nos impressione e que ela nos edifique. Abre para nós a tua revelação. E também amarra Satanás e as suas maquinações, suas distrações, e que o Senhor sempre seja glorificado. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, vamos tomar aqui o nosso tempo e lermos, né? Eu vou chamar os irmãos para a gente poder ler. Eu estou só dando um anúncio aqui para nós lermos a tradução feita pelo irmão Gouveia, tá? Você pode ler na sua Bíblia, na tradução que você tiver aí, em Isaías capítulo 14. Eu vou ler a tradução de Robert Gouveia, né, na sua tradução feita ao comentário dele de Isaías, já que ele era um erudito das línguas originais. No seu comentário ao livro de Isaías, comentário de exposição profética ao livro de Isaías, ele fez uma retradução do livro inteiro, né? E embora ele se considerasse inferior ao erudito Bispo Lowe, de fato o trabalho dele ficou quase irretocável, né, na forma como ele tratou com seriedade os escritos sagrados das Escrituras ao traduzir o livro de Isaías. Então eu vou ler aqui na tradução dele. Por que eu vou ler na tradução dele em específico, irmãos? Porque existem coisas que nem a Bíblia textual, seguindo de perto a Septuaginta, conseguiu captar bem. E até a Bíblia Septuaginta, na versão da tradução da BV Books que eu tenho aqui, que eu também talvez vou me servir dela, ela chegou perto, mas teve alguns pontos que ela não conseguiu captar. E o irmão Gouveia, traduzindo não só considerando a Septuaginta, mas também a versão antiga itálica, né, a versão caldaica, a versão síriaca da tradução bíblica e outras versões que ele tinha ao seu dispor, como a Septuaginta Complutense, como outras variantes, ele conseguiu chegar o mais perto possível na sua análise crítica do texto ao sentido mais exato, tá bom? Então eu vou ler a tradução dele. Uma boa nova para você é que esse comentário do irmão Gouveia de Isaías está para sair na forma de livro, tá? Eu acredito que até o fim desse mês, o comecinho do mês que vem, nós vamos estar mandando para a gráfica. E todos os irmãos que compraram vão receber em casa. E o bom é que ele não vem só um comentário à profecia. Ele tem uma retradução do texto com a profunda erudição do irmão Gouveia, considerando todas essas fontes de texto original, tá bom? Então vamos lá. Isaías 14, versículo 1. Tradução de Robert Gouveia. Fala assim: pois Jeová terá misericórdia de Jacó, e ainda consolará Israel, e lhe dará descanso em sua própria terra, e o estrangeiro se unirá a eles e se apegará à casa de Jacó. Os gentios os tomarão e os levarão ao seu lugar, os filhos de Israel os possuirão e as multiplicarão, né?
e se multiplicarão na terra de Jeová como... deixa eu ver aqui. Como... É que infelizmente a impressão do texto ficou deixando a desejar. Como servos e servas, né? E levarão cativos aqueles de quem eram cativos e dominarão sobre os seus opressores. Naquele dia Jeová te dará descanso da tua tristeza, do teu medo e da dura servidão em que foste submetido. Cantarás este lamento sobre o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor e o soberbo? Jeová quebrou o jugo dos ímpios, o cetro dos governantes. Aquele que feriu a nação sem ira. Aquele que feriu a nação com ira, com golpe inexorável. Aquele que subjugou os gentios com furor, o cruel perseguidor cessou. Toda a terra está em repouso e tranquila. Irrompe em cânticos. Sim, os cipestres se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizem: desde que foste sepultado, nenhum derrubador subiu contra nós. O Hades, lá de baixo, se moveu para te receber na tua chegada. Todos os gigantes, os governantes da terra, se levantaram contra ti, até aqueles que abalaram seus tronos, todos os reis das nações. Todos eles falarão e te dirão: também tu foste capturado como nós? Tornaste-te semelhante a nós? Eles falam com ironia ao rei da Babilônia, né? Quem fala? Os gigantes, os governantes e todos que estão agora no mundo dos mortos, no Hades, Sheol. Tá? Interessante essa profecia. Aqui está dizendo que o rei da Babilônia será precipitado para o mundo dos mortos no Sheol. Nós sabemos, e vamos ver quem é esse rei da Babilônia, com mais detalhes. Ele se refere aqui ao anticristo. E é dito que ao chegar ali, os gigantes, mas lembre-se da expressão gigantes, de acordo com a explicação que nós fizemos nos vídeos do capítulo 13, né, que a palavra gigante, na sua etimologia, vem de gigenes, e gigenes significa nascido da terra. É uma expressão usada para os Néfilins. No sentido etimológico, não significa gigantismo. Quando a Bíblia usa essa palavra, principalmente a Septuaginta, vai traduzir a palavra Refaim ou Nefilim. Tanto Nefilim como Refaim são descendentes dos anjos caídos com as mulheres. Quando ela vai traduzir, a Septuaginta traduz o termo Nefilim para gigante. O que os tradutores tinham em mente, em primeiro lugar, não era um gigantismo. Embora uma das raças dos gigantes, os Giborim, eles eram gigantes fortes, de extrema força, né? Valentes, robustos, mas nem todos os Nefilim são gigantes. A palavra Nefilim significa caídos, e é a prole caída dos anjos do céu com as filhas da terra, com as filhas dos homens. E qualquer raça híbrida que tenha nascido de anjo caído com mulher, misturando as espécies, é um Nefilim, certo? É um Néfil, constituindo a raça dos Néfilins, certo? Não necessariamente um gigante, e sim propriamente um híbrido. Um híbrido. É híbrido, é Nefilim. Porque a palavra gigante na sua etimologia não significava o que semanticamente ela significa agora, gigantismo, no nosso conceito. Ela significava o que etimologicamente é a sua raiz, nascidos da terra, certo? Gigenes, nascidos da terra, aqueles da prole dos céus que nasceram na terra. Então, nesse sentido, existe Refaíns e Nefilins, que são traduzidos pela Septuaginta como gigantes, os nascidos da terra, Refaim e Nefilim, que estão no Sheol e que se levantarão para receber o rei da Babilônia. É isso que Isaías está dizendo. Receber o anticristo na sua entrada no mundo dos mortos. Isso aqui é tão interessante, é tão importante para entender a profecia final do Apocalipse, da ferida mortal na cabeça da besta, que nós vamos ter que nos deter aqui quando a gente chegar nessa parte, tá? Mas vamos devagarzinho.
Então é dito que o Hades, com os gigantes, Gigenes, os Nefilins, Refaíns, né? Tanto é que o hebraico, se eu não me engano, usa a palavra Refá, Rafá, os Refaíns, saem ao encontro de ti. É que a Septuaginta pegou a palavra Refaim, que é uma das famílias nefilínicas, e traduziu tudo para gigante. Mas lembre-se, quando a Septuaginta faz isso, por causa do significado etimológico da palavra, os tradutores não querem dizer gigantes de gigantismo, que é só uma das vertentes dos nefilins. Eles querem dizer os híbridos, os próprios nefilins, porque a palavra gigante, na sua origem, significa nascido da terra, a prole do céu que nasceu da união dos anjos do céu com as mulheres na terra. Gigenes, tá bom? Então os Refaíns nefilins saem a receber o rei da Babilônia no abismo, né, na sua entrada no mundo dos mortos. O anticristo, o último rei gentil, o grande rei da Babilônia. E aí é dito que algo mais acontece. Todos eles falarão: tu também foste capturado como nós, tornaste-te semelhante a nós. A tua glória desceu ao Hades, a tua grande alegria debaixo de ti espalhou-se a corrupção, e o verme é a tua cobertura. Como caíste, ó Lúcifer, filho da manhã? Como foste lançado por terra, tu que feriste todas as nações? Pois disseste no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da aliança me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas agora descerás para o Hades, para os fundamentos da terra. Os que te virem admirar-se-ão de ti, meditarão em ti e dirão: é este o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Que transformou o mundo inteiro em um deserto e destruiu as cidades? Que não abriu a casa dos seus prisioneiros? Versículo 18. Todos os reis das nações são sepultados com honra, cada um em sua própria casa. Versículo 19. Mas tu serás lançado entre os montes como um cadáver imundo, com muitos corpos trespassados pela espada dos que descem ao Sheol, ao Hades. Como veste manchada de sangue não é pura, assim também tu não serás puro, porque destruíste a minha terra e mataste o meu povo. Não permanecerás para sempre, ó descendência da maldade, descendência maligna, ó semente maligna. Eu queria chamar a atenção para o versículo 19, porque se eu não me engano, até mesmo a textual, no capítulo 14, versículo 19, ela fala: porém tu, como rebento abominável, és lançado de teu sepulcro. Né? Então diz que ele não vai ser sepultado. O que na verdade está certo, de acordo com a fala de Apocalipse. Mas a tradução do irmão Gouveia não só fala isso, ele seguindo os códices mais antigos, veterotestamentários, né, da Septuaginta, nas suas variantes e também em outros textos, né, que ele tinha à disposição, ele retraduz dizendo: mas tu serás lançado entre os montes. Não é só não serás sepultado, serás lançado fora do sepulcro, mas serás lançado entre os montes. Isso aqui é muito importante também, tá? Por isso que a tradução dele eu quero seguir ela mais de perto aqui, porque ela lança luz por comparar textos pré-massoréticos que nem a textual chegou a considerar e ajuda a entender certas porções da Escritura. Não que também não tenha a ideia dele não ser sepultado. Se ele vai perecer entre os montes, é claro que ele não vai ser sepultado, como a outra versão colocou. Mas não é só não ser sepultado, é perecer entre os montes. Nós vamos falar mais do que significa isso quando a gente chegar lá. Você sabe que o anticristo vai atacar Israel descendo pelo vale de Megido. E o vale de Megido é um vale que está entre montanhas, entre montes. Ali ele será então, né, capturado, suas forças serão esmagadas e ele então será lançado vivo para dentro do lago de fogo. Portanto, ele nem vai ser sepultado e vai ser
aquele que será abatido entre montes, ou seja, no vale de Armagedon, no vale de Megido. Por isso que essa expressão de Isaías é muito importante, tá? Como um cadáver imundo, como muitos corpos traspassados pela espada que descem ao Hades. Versículo 20. Como veste manchada de sangue não é pura, assim também tu não serás puro, porque destruíste a minha terra e mataste o meu povo. Não permanecerás para sempre, ó descendência da maldade. Prepara os teus filhos para serem mortos pela iniquidade de seus pais, para que não se levantem e tomem posse da terra, nem encham a face do mundo de guerras. Porque eu me levantarei contra eles, diz Jeová dos exércitos, e destruirei o seu nome, e o seu remanescente e a sua descendência, diz Yahvé, Jeová dos exércitos. E farei da Babilônia uma desolação, morada de ouriços e lagoas de água. Farei dela um abismo de destruição, diz Jeová dos exércitos. Assim diz Jeová dos exércitos, dizendo: certamente como falei, assim será, e como determinei, assim se cumprirá. Destruirei o assírio na minha terra, e pisarei sobre os meus e o pisarei sobre os meus montes. Tá vendo? O eco lá com o versículo 19. O assírio é porque nós já explicamos aqui. O rei da Babilônia, ele era chamado também de o rei da Síria, porque a Síria foi incorporada para dentro do Império Babilônico, né? E os limites do Império Caldeu se estendiam até a Síria. Então, às vezes, o rei da Síria, né, esse título, rei da Síria, era usado também para o rei da Babilônia. Tá? E aqui, no caso, o rei da Babilônia, o último rei, o anticristo. Ah, irmão, por que você está falando que é o anticristo? Assista os 5 primeiros vídeos sobre o assunto da Babilônia, considerando Isaías 13, que você vai entender por que eu estou dizendo que aqui o rei da Babilônia é o anticristo final. Tá? Acho que vai ficar muito claro se você assistir. Então ele fala: destruirei o assírio na minha terra e o pisarei sobre os meus montes. Então o seu jugo será tirado de cima deles, dos judeus, né? E o seu fardo será tirado dos seus ombros. Este é o propósito que Jeová estabeleceu sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre toda a terra. Porque o que Deus, o Santo, determinou, quem poderá anular? E a sua mão estendida, quem poderá fazer retroceder? E depois começa, né, a profecia com relação um outro oráculo, né, profético de Deus. Mas a profecia contra a Babilônia é aqui, até o versículo 27. Então nós vamos parar aqui no versículo 27, tá? O irmão Gouveia inclui no comentário do 14, mas por questões críticas eu acho que é melhor nós considerarmos especificamente, né, a profecia contra o rei da Babilônia no capítulo 14. Depois a gente vai no final do capítulo 14 para essa profecia, que algumas versões chamam de profecia contra a Filístia, e a tradução do irmão Gouveia, seguindo mais de perto a Septuaginta, fala de profecia contra as nações. Nós vamos considerar isso depois, vamos ficar só com a profecia contra o rei da Babilônia. Então, e aqui o importante desse texto é nós percebermos que ele é uma continuidade. Em primeiro lugar, a primeira grande coisa que tem que chamar a nossa atenção é que o texto do capítulo 14 é uma continuidade do oráculo contra a Babilônia que começou no capítulo 13. Tá? Nós já vimos bastante coisas acerca do capítulo 13. Mas, em suma, o capítulo 13 profetiza contra a cidade, enquanto o capítulo 14, embora mencione a cidade, se detém especificamente no rei dessa cidade, que é o rei da Babilônia. Vamos devagarzinho agora, né? Fazer umas considerações, considerando algumas notas preciosas que o irmão Gouveia escreve sobre esse assunto. Então vamos lá. Tem uma porçãozinha aqui das notas que eu vou pular, porque é uma consideração que ele faz a respeito de Roma como sendo uma das representações da Babilônia, mas isso não vem ao caso aqui no estudo específico. Nós estamos nos detendo simplesmente na Babilônia literal do Eufrates, que nós já vimos que o capítulo 13 e 14 é a Babilônia do Eufrates, reedificada como sede capital do anticristo. Então, nós vamos começar desse ponto, tá? A consideração dele sobre Roma,
Roma, continuidade como continuidade da Babilônia, nós vamos pular. Então, a primeira coisa que chama a atenção é que o capítulo 14, dando continuidade ao 13, ele começa dizendo, sim, Jeová terá misericórdia de Jacó. Veja, o capítulo 13 encerra falando da queda daquela perversa cidade de Babilônia, capital do anticristo, a capital reedificada. O que Napoleão tentou fazer e não conseguiu, o que Saddam Hussein tentou fazer e não conseguiu, o anticristo fará. Eu me lembro das conferências do irmão Christian Schein, quando ele, na sua profunda pesquisa, ao analisar aqueles atentados que aconteceu à nação americana e todo o espalhar do terrorismo vindo do Oriente, ele dizia que provavelmente chegou a hora do Oriente se levantar como superpotência e de talvez o anticristo surgir e inclusive reedificar a cidade da Babilônia, que era o que o Saddam Hussein tentava fazer. Mas o Saddam Hussein caiu, sua ditadura foi deposta e até agora o que você tem lá são os muros de Ishtar, da deusa Ishtar, e você tem a cidade de Al-Hila, né, edificada ali com cerca de 500 mil habitantes, com as ruínas da antiga Babilônica do lado, mas você não tem a própria Babilônia ainda reedificada. Isso ainda está aguardando cumprimento. Mas lendo as profecias hoje, entendendo com mais critério, né, todas essas coisas, com mais certeza, com mais maturidade, inclusive, eu fico imaginando por que o coração do irmão Christian se empolgava tanto, né, quando ele via essas coisas, porque está profetizado, irmãos. E não só o dele. Se Pember, se Gouveia, se Benjamin Newton, se Joseph Sainz estivessem aqui agora, né, se o irmão David Barron, Dr. David Barron, se, né, eu não sei se o irmão Arne Frutenbaum ainda se encontra entre nós, né, ele estava bem velhinho, mas ele também é um dos que creem nisso aqui, o Dr. Vine, se todos eles tivessem visto essas coisas, eles iam, na verdade, irmãos, eles iam, na verdade, tocar a trombeta no meio do povo de Deus. Como que nós estamos afetados pelo sono espiritual? Com tantas coisas acontecendo. Eles dizem, chegou a hora. É claro, não chegou, a Babilônia não foi reedificada ainda. Mas todo o processo de estender o tapete vermelho para o fato acontecer está montado. E a situação geopolítica do mundo só mostra que o Ocidente está destinado cada vez mais a ruir, enquanto o Oriente há de se levantar com mais força. Principalmente quando os selos começarem a ser abertos e todo o poder bélico, a partir do 6º selo que inaugura a ira, todo o poder bélico de tecnologia que depende da continuidade do campo magnético e das fontes renováveis de energia forem depostos. Aí as nações que têm contingência, que têm soldados, que têm força bélica na sua expressão numérica, de poderio, de militarismo primitivo, é que vão se sobressair como potências. E essa vai ser a hora do anticristo migrar todo o poderio do mundo para o Oriente e reedificar a Babilônia. Bom, na hora em que essa Babilônia cai, certo? Conforme nós estamos vendo, é dito, Jeová terá misericórdia de Jacó. Chegou o tempo de Deus se voltar de novo para Israel, com bênçãos. Que Deus vai se voltar para o pacto dele com Israel é um fato, mas ele vai se voltar no começo dos 7 anos para purificar a nação. Certo? São os dias de angústia de Jacó, como Jeremias profetiza. Mas depois, quando no fim dos 7 anos o anticristo for deposto, o tirânico cair, então ele vai se voltar para Israel com misericórdia para lhes dar descanso. E vai ter início o reino milenar. Então o capítulo 14 começa profetizando um tipo de situação onde nós somos levados para a abertura do reino milenar. Repare, sim, Jeová terá misericórdia de Jacó. Né? Como aqui, deixa eu só pegar aqui a tradução do texto, né, que eu estava lendo aqui do irmão Gouveia, né? Eu falei que eu ia ler a tradução dele. Então, na tradução dele, ele diz isso mesmo, né? Pois Jeová terá misericórdia de Jacó e ainda escolherá Israel e lhe dará descanso na sua própria terra, e o estrangeiro se unirá a eles e se apegará
a casa de Jacó. Né? A textual fala, pois sim, Jeová terá misericórdia de Jacó. Ele voltará a escolher a Israel e os fará repousar em sua própria terra. Hoje Israel não está debaixo dessa eleição bendita de Deus no sentido de favorecimento. Né? Eles são para sempre o povo terreno eleito de Deus, mas a eleição que favorece com bênçãos está suspensa sobre eles, e aí eles são agora, como diz Oséias, um não meu povo. Mas então, é dito que Jeová novamente o escolherá. Esse sentido da palavra escolherá aqui carrega consigo a conotação de ter prazer, certo? De pôr o seu prazer nesse povo. Isso só vai acontecer quando a era da igreja tiver passado e depois que os 7 anos tivessem encerrado. Aí terão acabado os dias de angústia de Jacó. E aí, na abertura, na inauguração do reino milenar, vai se cumprir essa promessa. Que é exatamente depois que a grande cidade da Babilônia cair, que é o que está profetizado no capítulo 13. Tá vendo como o 14 é a continuidade do 13? Bom, e aí segue então, versículo 2, né? Os gentios irão recolhendo e os levarão em seu lugar. Estou lendo a textual agora. Mas se apoiarão deles. Mas, assim, os gentios os irão recolhendo e os levarão ao seu lugar, mas se apropriarão deles como servos e servas na terra de Yahvé, e escravizarão os vossos escravizadores e subjugarão os seus tiranos. Né? Essa é a tradução da textual. Na tradução do irmão Gouveia fala, os gentios os tomarão e os levarão ao seu lugar. Os filhos de Israel os possuirão e se multiplicarão na terra de Jeová como servos e servas. E levarão cativo aqueles de quem eram cativos e dominarão sobre os que eram seus opressores. Ou seja, o reino do mundo vai voltar a pertencer a Israel. Como era a intenção de Deus quando fez deles nação. Vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa, e propriedade exclusiva, porque toda a terra é minha. Nenhuma nação, de acordo com a bênção, com as falas proféticas de Moisés em Deuteronômio 28, nenhuma nação vos poderá resistir, se guardardes a minha aliança e andardes nos meus mandamentos. Então, isso vai acontecer no milênio. Por isso que agora Israel, de oprimido, vai dominar sobre os seus opressores. Vai se assenhorar daqueles que governavam sobre eles. Essa é a cena do início do reino milenar, que vai acontecer depois que a Babilônia tiver caído. Agora, considerando já de início as notas do irmão Gouveia aqui, ele diz assim, nesse tempo Jeová, de acordo com o versículo, dará a Israel descanso em sua própria terra. Promessa que é repetida no versículo 3, vista em conexão com o argumento do apóstolo Paulo no 4º capítulo de Hebreus. Para Robert Gouveia, o autor de Hebreus é Paulo. Tá? Ele nem especula, provavelmente Paulo. Ele fala Paulo, ele diz Paulo mesmo. Né? Eu não ouso dizer que é Paulo, mas também não ouso dizer que o irmão Gouveia está errado. Para mim, isso é uma conjectura minha, tá? Não estou dizendo para ninguém seguir, não estou sendo dogmático, uma possibilidade. Muito provavelmente o autor da escrita, o redator da carta, seja Lucas. Mas a mente que está por detrás ditando seja Paulo. Certo? As expressões técnicas do grego usadas em Hebreus só aparecem em 2 outros livros. No Evangelho de Lucas e no livro de Atos, ambos escritos por Lucas. Existem expressões de um tecnicismo médico. E Lucas era o médico amado. Ele usa algumas expressões próprias no grego do seu Evangelho e do Atos dos Apóstolos para descrever a condição das pessoas enfermas ou debilitadas. E essa expressão aparece também em Hebreus. São os únicos 3 lugares do Novo Testamento. Outra, o próprio redator da carta aos Hebreus confessa, pelo menos como redator, que ele era alguém da 2ª geração. E não dos que conheceram o Senhor em primeira mão, como os 12 apóstolos e Paulo. Então, para mim, muito provavelmente Lucas é o redator. Né? O nível técnico grego também de Lucas é muito culto, muito erudito, quase um grego ático, tanto em Atos como em Lucas, e a mesma coisa em Hebreus. O nível do grego de Hebreus é muito elevado. Não é um grego que Paulo costuma usar nas suas cartas. Então, para mim, parece que Lucas seja
né, o redator e Paulo seja a mente que está ditando por trás da carta. Mas isso não tem tanta relevância. Por irmão Gouveia, né, seja Paulo. E ele se baseia principalmente no fato de Pedro escrevendo aos judeus dispersos. Pedro fala que o amado irmão Paulo já vos escreveu na sua epístola. Ué, se Pedro está dizendo que Paulo escreveu uma carta aos cristãos judeus, então aí que muitos irmãos dizem, só pode ser a carta aos hebreus. Né? Mas como explicar a questão do texto em si? Muito provavelmente Paulo está escrevendo por meio de Lucas. Às vezes acontecia isso, de você redigir, né, uma carta que está sendo ditada por alguém. Era uma prática muito comum. A carta aos Romanos mesmo foi redigida por Tércio e quem ditou ela foi Paulo. Isso fica claro no capítulo 16, quando Paulo está dizendo ali as suas saudações, de repente o redator entra e fala, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo. Né? E outra, o autor da carta aos Hebreus era alguém próximo de Timóteo, porque ele termina falando, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então muito provavelmente seja ou Paulo ou Lucas, né? Já que Lucas estava junto de Paulo até o fim da sua vida. Né? Quando Paulo estava sozinho, abandonado por todos ou deixado, ele fala, somente Lucas está comigo, escrevendo a Timóteo. E agora o autor da carta aos Hebreus confessa ser alguém próximo a Timóteo, dizendo, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então, ou Paulo de forma direta, ou Paulo por meio de Lucas, que é o que eu acredito, seja o autor da carta aos Hebreus. Né? Mas por irmão Gouveia, ele não considera isso, ele simplesmente baseado na fala de Pedro e em outras questões que ele levanta, ele diz que foi Paulo mesmo. Então ele fala que no capítulo 4 da carta aos Hebreus é prometido um descanso ao povo de Deus. Isso é muito interessante, irmãos. Que Deus tenha declarado que Israel finalmente terá descanso, ou seja, finalmente Israel guardará o sábado, que eles nunca guardaram. Desfrutará do descanso que eles nunca desfrutaram. Você se lembra de uma promessa de Deus em Êxodo capítulo 24, se eu não me engano? Agora eu tenho que lembrar se é Êxodo 24 ou se é Êxodo 16. Não, é Êxodo 16. O Senhor fala assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, nenhuma enfermidade que eu lancei sobre os egípcios virão sobre vocês, porque eu sou Yahvé que te sara. Yahvé Rafá. Jeová Rafá. Eu sou Jeová que te sara. Então significa a obediência traz cura. O pacto de Deus é, se vocês obedecem, vocês serão curados, não ficarão enfermos. Aí tem uma coisa interessante, no Evangelho de João, no capítulo 5, quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, a cidade capital dos judeus, a cidade está cheia de enfermos, né? No tanque de Betesda. Como pode? Se o pacto de Deus é que se vocês me obedeçam não virá enfermidade, e todavia agora o povo está terrivelmente enfermo, isso significa o quê? Que a lei foi quebrada. Que o pecado fez com que a bênção que a lei prometia não pudesse vir sobre o povo. Se vocês obedecem, não ficarão enfermos, mas agora estão grande parte do povo enfermo. Uma das bênçãos, inclusive, do milênio sobre Jerusalém é que é dito em Isaías que não haverá pessoas que vivam poucos dias e não haverá na cidade enfermos. Ninguém ficará doente. Mas agora, na condição do pecado, na condição da desobediência, por não terem conseguido obedecer a Deus, o pecado gerou a morte, e a morte gerou a fraqueza e a doença. E o povo, na cidade do grande rei, na capital do reino do povo que prometeu obedecer, estão todos enfermos, sem descanso, aflitos pela doença, como a manifestação do pecado, que é a verdadeira doença interior. Numa situação dessa não há descanso. Numa situação dessa não há como você ter um Shabat. Não há como você desfrutar a Shalom de Deus. E aí o Senhor Jesus entra. Vê aquele paralítico, 38 anos, sem conseguir se mover. Nesse contexto. No contexto de que se obedecesse, não ficaria doente. Mas agora, inclusive depois que o Senhor o cura, o Senhor vai até ele e fala, olha, já estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, mostrando que o pecado, sim, ocasionou a enfermidade, porque de acordo com o pacto de Deus em Moisés, se vocês me obedecem, não ficarão doentes. Mas todos estão doentes porque pecaram, e pecaram porque quebraram a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
A lei se mostrou inútil no seu efeito salvador. Para o moribundo, para o aflito, para aquele que não tem o descanso, que não tem o Shabat, que não tem a Shalom de Deus. O que ele precisa é de um salvador e não de uma regra que só pode impor um dever sem dar a força que ele precisa para obedecer. Então o Senhor Jesus chega diante daquele paralítico e fala: queres ficar curado? Queres ser curado? Esse é o contexto, queridos. Impressionante, né? Aquele homem então dá aquela desculpa, achando que o Senhor ia pedir para ele descer lá o tanque, como algumas pessoas desciam para ser curados, talvez pelo anjo que movia as águas, né? Alguns dizem que isso era uma tradição, não está comprovado, porque não se encontra no texto, nos manuscritos mais antigos, mas o fato é que havia essa tradição, né? Quando a água se mexesse ali, seja por um anjo ou por qualquer outro tipo de ebulição, quem descesse primeiro ficava curado. Assim se cria. O Senhor não continua nem a conversa, o Senhor fala assim: levanta, toma o teu leito e anda. Você não precisa do leito, você não precisa da lei, você não precisa de mais ordens e nem de amparos humanos. Você só precisa de mim. Levanta, toma o teu leito e anda. E ele levanta, irmãos. Veja, aquele homem nunca teve um sábado de verdade. Assim como o povo de Israel, por quebrar a lei e causar desarmonia pelo pecado entre eles e Deus, nunca tiveram um sábado de verdade. Não guardaram os sábados de Deus anuais, os anos sabáticos. Inclusive esse foi um dos motivos de eles serem levados ao cativeiro da Babilônia, para que a terra descansasse os seus sábados, como está escrito em Crônicas. Mas eles nunca tiveram um sábado de verdade. Por quê? Porque o pecado ocasionava aflição, e a aflição provocava o desassossego, a enfermidade e a morte. Mas agora o Senhor, o Salvador, vem prover o que a lei não pôde. E ele diz: levanta, toma o teu leito, vai para tua casa. E ele sai curado. Imediatamente os religiosos se aproximam e dizem assim: não é lícito te carregar a cama no sábado. Ele fala: o homem que me curou foi que me disse. E aí os judeus passam a odiar ainda mais Jesus porque ele está curando no sábado. Quando eles o cercam, vocês lembram que eles pressionam o Senhor por ele ter feito a cura no sábado. E o que Jesus responde para eles? Meu Pai está trabalhando até agora. E eu trabalho também. Ou seja, é como se o Senhor estivesse dizendo: vocês não estão entendendo. Vocês não estão percebendo que não é possível haver um sábado, um Shabat, se você gosta de falar Shabat Shalom, um descanso pleno e próspero, né? Porque Shalom não significa só paz no sentido de descanso, mas também de prosperidade, de harmonia e plenitude. Você não pode ter essa harmonia e plenitude estando em desarmonia por causa do pecado com Deus. Deus, no seu ideal, proveu o sábado para o descanso do homem, para que o homem e Deus, em descanso de graça, se relacionassem em amor. Mas desde que Adão caiu, desde que a humanidade foi arruinada no pecado, Deus arregaçou as mangas. Deus começou a trabalhar, porque como o coração de Deus ia poder descansar, estando o homem numa condição de miséria no pecado? Que sentido Jesus está falando vocês quererem guardar o sábado sem haver genuíno descanso entre a sua alma e Deus? E é exatamente porque vocês estão aflitos, sobrecarregados com os pecados, e a prova disso é que essa cidade está cheia de enfermos. Porque a lei dizia, o pacto de Deus na lei dizia: se vocês me obedecerem, nenhuma enfermidade que eu ordenei sobre os egípcios virá sobre vocês, pois eu sou Yahvé que te sara. Mas vocês estão todos enfermos, o que prova que a lei foi quebrada, o que prova que o procedimento da lei fracassou, o que prova que vocês estão fracassados, que vocês estão impuros pelo pecado, como uma lepra que consome vocês ainda estando vivos. Vocês estão cativos do pecado. E estando no pecado querem descansar, guardando uma observação externa sem a condição do Shabat interno.
sem a condição do descanso em Deus e de Deus com vocês? Não! Vocês querem o sábado, mas o Pai está trabalhando. E enquanto a obra da redenção, levado a cabo pelo Pai por meu intermédio, não se concretizar, não haverá Shabat. Vocês não entendem que eu estou trabalhando porque o próprio Pai está trabalhando? Que sentido tem vocês quererem descansar quando vocês mesmos estão de forma incontestável contaminados pelo pecado, pela ruína, pela pobreza e miséria, pelo desequilíbrio e desarmonia provocado na comunhão de vocês com Deus, e a prova disso são esses enfermos. Não dá, gente. O Pai trabalha até agora. Se o homem não tivesse desobedecido a Deus, a humanidade estaria em descanso. E se Israel não tivesse desobedecido a Deus, os judeus estariam em descanso. Mas agora tanto os gentios da humanidade estão cativos do pecado, como o próprio povo da aliança terrena está inutilizado. Aquele paralítico era uma figura de toda a nação. De toda a nação. 38 anos cativo de uma paralisia, incapacitado de andar e obedecer a Deus. Assim como Israel, pela sua rebelião no deserto, durante 38 anos no deserto, por quebrarem o pacto de Deus, foram impossibilitados de andar por fé. E vocês querem descansar? Tá tudo arruinado, tanto no mundo como em Israel, tá tudo arruinado. O Pai não tem descanso, porque sendo o Pai amor, como é que o Pai vai descansar vendo vocês nessa condição? Como é que o Pai vai descansar se a lei não conseguiu prover o que vocês precisavam? Meu Pai trabalha até agora e eu só estou trabalhando porque o Pai trabalha também. Só depois que a redenção fosse feita é que o verdadeiro sábado viria. Nada se compara a uma consciência que desfruta a paz com Deus. E que, por fim, pode receber no seu andar a paz de Deus. Para se conscientizar que possui para sempre o Deus da paz. Essas três expressões são usadas no Novo Testamento. Paz com Deus, Romanos 5, versículo 1 e 2. Paz de Deus, Filipenses 4, 7. 4, 6 e 7, né? E o Deus da paz, em Romanos 16. Se eu não me engano, ali perto do versículo 25. Qual que é a diferença das três expressões? Paz com Deus. Essa é a primeira necessidade do pecador, se ele quiser descanso. Ele tem uma culpa. O pecado está mantendo ele cativo. E ele tem uma culpa por causa dos frutos que o pecado leva ele a dar como pecados. Então, quando o sangue do Salvador paga o seu débito, ele tem paz com Deus. Não há mais nada entre ele e Deus. Ele pode descansar. Esse é um nível de descanso. É um dos níveis do verdadeiro sábado. Mas aí depois ele começa a experimentar não só paz com Deus em relação à sua posição diante de Deus, mas a paz de Deus na sua vida. Aquela mesma paz que Deus tem em si mesmo. Isso diz respeito ao andar, à conduta dele diante desse mundo e das aflições desse mundo. Por mais que as aflições continuem, nada pode tirar a sua paz. Porque é uma paz que vem de Deus. E por que ele pode receber a paz de Deus? Porque ele está em paz com Deus. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A culpa foi tirada, não tem problema entre você e Deus, mas temos paz com. Por causa disso, no meu andar, eu desfruto da paz porque agora a comunhão é tão plena que Deus está em mim como minha paz.
É a paz de Deus. Filipenses 4. Aí não tem ansiedade, não tem problema que eu não tenho dinheiro, não tem cartão de crédito, não tem problema. É a paz de Deus. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, se você fizer conhecida diante dele, pela súplica e oração, as suas necessidades. As circunstâncias não vão te abalar. E por fim, se em determinada circunstância, se em meio à guerra espiritual você não estiver com sensibilidade espiritual para sentir a paz de Deus, há um fato inexorável que não pode ser tirado de você, que você para sempre possui o Deus da paz. Aleluia. Independente de você estar sentindo paz, Deus permanece. E Ele é o Deus da paz. O Deus da paz esmagará em breve. Ele esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Toda fonte da perturbação vai ser deposta, esmagada pelo Deus da paz. Satanás é o autor da desarmonia, mas o Deus da paz colocará um fim em tudo isso. Então não importa quantas aflições estejam agora, Deus permanece. E enquanto Deus permanecer, nada poderá romper a paz. E por fim, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. 3 níveis da experiência da paz para aquele que quer provar a verdadeira shalom, o verdadeiro Shabat de Deus. Mas isso só podia vir depois que a redenção fosse feita. Por isso que no Evangelho de Lucas é dito que quando tiraram o corpo do Senhor Jesus da cruz, o colocaram num sepulcro e então foram e guardaram o Shabat. Eu acho essa composição do Espírito Santo em Lucas muito significativa. Foi o primeiro nível de paz verdadeira, de Shabat verdadeiro que as almas provaram. Porque a redenção havia sido realizada. Mas até essa hora o Senhor Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso significa que o sábado que Deus deu na criação foi rompido. Ele propôs a lei para Israel, como povo terreno da aliança, e impôs novamente o sábado a eles como o ideal do que era para toda a criação, já que Israel é o processo do remanescente de Deus para depois curar toda a terra. Eles seriam a nação santa e um reino de sacerdotes para poder alcançar o mundo todo. Deus propõe o sábado para eles, mas eles também caem e pecam. Então o sábado é posto de lado. Chega até o ponto que em Isaías 1, conforme nós já vimos nos estudos aqui, Deus chega a dizer: eu estou cansado das vossas festas e dos vossos sábados. Ora, mas não foi o Senhor que mandou guardar o sábado? Foi. Mas era um sábado segundo um ideal perfeito. Era um sábado que só teria sentido se você obedecesse. Se você não obedeceu, de que vale você quebrar os meus outros mandamentos, provocando desarmonia comigo e querer guardar o sábado? Meu Pai trabalha até agora. Não tem descanso para o Pai enquanto a redenção não for feita. Porque é só com base na redenção que tudo vai ser trazido à harmonia. E Jesus diz: Ele trabalha e eu trabalho também. É por isso que eu estou trabalhando. Esse enfermo, e todos esses enfermos aqui, é a prova de que a coisa não saiu bem pela lei. Eu trabalho até agora. E aí, no capítulo 4 de Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer para nós que resta um repouso sabático para o povo de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro sábado, né, não chegou ainda. E por que não chegou? Porque embora Deus tenha santificado o 7º dia para descanso, para que o homem descansasse, porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, como de Jesus, mas o homem pecou e falhou. Então, né, a humanidade não teve mais como guardar o sábado. Deus propõe o sábado para Israel como ideal, né, para o povo da eleição terrena, mas eles também fracassam. E por causa disso, apesar do sábado ter sido descanso em Gênesis, o autor de Hebreus argumenta dizendo no capítulo 4: embora as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, leia lá em Hebreus 4, ele fala isso, contudo menciona um repouso. Ele diz para o povo de Israel que eles iam entrar no seu repouso, chama a terra de Canaã de seu repouso.
Agora, se o sábado tivesse então dado o descanso ideal, o sábado da criação, não necessariamente falaria-se de um outro repouso, ao falar da entrada na terra de Canaã. Mas o problema é que o sábado da criação não deu o descanso adequado porque o homem caiu. Aí a humanidade se apartou de Deus, não tem descanso nem para Deus nem para o homem mais. O pai arregaça as mangas e começa a trabalhar. Chama Israel, promete a eles o repouso da terra da promessa, a terra da promissão. Mas aí o autor de Hebreus argumenta: todavia, quando entraram na terra, já estando na terra de Canaã, já tendo sido o reino estabelecido em Canaã, o reino de Israel, o reino terreno de Israel, num determinado dia, num determinado momento, o Espírito Santo, por boca de Davi, diz: estes sempre erram em seus corações, eles não entrarão no meu repouso. Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no qual eu disse, não entrarão no meu repouso. Agora, aí o autor de Hebreus, argumentando, diz assim: o sábado da criação foi quebrado pela humanidade, né? E não houve descanso. Deus chama Israel, manda guardar o sábado, Israel fracassa. Deus menciona, então, que os que fracassaram não terão parte no seu descanso. Agora, o povo que fracassou no deserto não entrou no descanso da terra, indicando que o sábado, então, da criação não conseguiu ser verdadeiro descanso. Deus buscou um outro fator de descanso, que seria a terra de Canaã. Mas agora o povo entrou em Canaã e Deus, por boca de Davi, menciona um outro descanso, mostrando que o sábado da criação não teve como seu descanso, porque o povo falhou. O descanso da terra não teve como seu verdadeiro descanso, porque o povo também pecou na terra. O homem falhou no Éden, o povo pecou na terra. E Deus então está sempre postergando um dia de descanso ideal, porque não teve como ter esse Shabat, esse descanso, lá na criação, porque Adão, o pai da raça humana, fracassou. Não teve como ter o descanso na terra do descanso de Canaã, porque o povo de Israel, dentro da terra de Canaã, fracassou. Aí o Espírito Santo, por boca de Davi, menciona um outro descanso e exorta-nos a não ter o coração endurecido para podermos entrar nesse descanso. Tá dando para entender isso, irmãos? Tá tudo em Hebreus 4 isso. Aí veio o Senhor Jesus e, como que endossando aquilo que Davi falou, olha, vocês estão tentando guardar o sábado de forma religiosa, mas o Pai está trabalhando, vocês não perceberam que não tem como ter descanso? Esse descanso que vocês estão tentando guardar, o Pai já resolveu postergá-lo para um outro momento. E ele só vai poder vir depois da redenção. Davi já havia falado isso, ainda que o povo tivesse entrado na terra do descanso. Mas Deus falou, olha, os que não tiverem o coração sensível e forem duros de coração não entrarão no meu descanso. E Deus menciona então um outro descanso para um outro momento. O Senhor Jesus morre, efetua a redenção e o descanso da paz com Deus, que recebe a paz de Deus, que possui por herança o Deus da paz, começa. Mas ainda só espiritualmente. Porém, veja só, o autor de Hebreus vai dizer o quê? Que agora nós entramos no descanso de Deus pela fé. E aquele que entrou no descanso de Deus descansou das suas obras como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Aquele descanso que ficou postergado para quando o Senhor Jesus, como aquele que efetuou a redenção para dar o descanso da alma, voltar para libertar a criação da aflição que a rege agora, provendo o descanso milenar.
Então o autor de Hebreus vai falar: esforcemo-nos, porque ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Se o descanso da terra fosse todo o descanso, Deus não prometeria por meio de Davi um descanso para um dia ainda aguardado. A redenção feita pelo Senhor Jesus provê o descanso do nosso espírito. Mas o interessante é que Deus fala no Salmo que Ele vai nos colocar por inteiros dentro do descanso, não só o nosso espírito, a alma e o corpo. Todo o nosso ser vai ter que descansar com Deus. E isso só fica, então, mostrando, irmãos, que esse descanso do qual Davi falava, que tem um início em germe no Espírito pela redenção do Senhor Jesus na cruz, só vai se efetuar na sua segunda vinda no milênio, quando os efeitos da redenção forem todos sentidos. E por isso o autor de Hebreus fala: olha, irmãos, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, não com o coração incrédulo. Não com o coração incrédulo. Porque resta um repouso sabático para o povo de Deus. É desse descanso, quando o Senhor Jesus vier receber o fruto do seu penoso trabalho e ficar satisfeito, quando Ele, como Filho de Deus que se entregou pela redenção de todos, vier resgatar o que é dele por direito, e então tudo for colocado num estado de shalom, de harmonia e paz, então aqueles que o seguirem em fé entrarão no descanso de Deus com Ele. O milênio, que é o mesmo descanso que Ele está prometendo para Israel. Porque Israel, como povo, também terá que entrar naquele descanso. Porque tem uma promessa. Porque Deus prometeu a terra do descanso, mas depois, dentro da própria terra, Davi adiou o descanso para um outro momento. E Davi falava pelo Espírito Santo. Então, aquele povo que seguiu a Deus fielmente na terra terá que ter um momento de herdar esse descanso em um futuro. É isso o argumento de Hebreus. E quando vai ser esse momento? Quando o Filho de Deus, que cumpriu a redenção para trazer a paz entre o céu e a terra, fizer valer os efeitos dessa redenção na sua segunda vinda. Então, esse descanso que está reservado para o povo de Deus começará em seus efeitos. E esse é o descanso que ele está falando para Israel, que Israel gozará nesse momento. Quando a Babilônia cair, Israel então terá parte no descanso de Deus, como nação salva e redimida. Mas todos nós somos chamados a entrar nesse mesmo descanso. Esse descanso será um prêmio por remanescente puro de Israel, que não se corrompeu, que foi preservado e se preservaram para Deus. Será também um prêmio para os vencedores da igreja, e será o dia do gozo do coração do Senhor Jesus, reinando sobre essa terra. Esse é o descanso no qual nós nos esforçamos para entrar. O sábado da criação não teve como ser guardado. O descanso da terra não teve como cumprir o que Deus determinou. Jesus veio e cumpriu a redenção. E quando ele fizer valer os efeitos da redenção na sua segunda vinda, resta um repouso para o povo de Deus. Repouso esse que Davi mencionou, mesmo depois de ter entrado dentro da terra de Canaã. Ele falou: olha, ainda resta um descanso. E o autor de Hebreus nos impele: esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Então essas são as notas que o irmão Gouveia coloca aqui, dizendo, né? Ele diz assim, ó: nesse tempo Jeová dará a Israel descanso em sua própria terra, promessa que é repetida no versículo 3. Né? E Paulo também, Paulo, autor de Hebreus, diz a mesma coisa em Hebreus 4, né? Essas não são declarações insignificantes. Do capítulo anterior, né, do livro de Hebreus, o apóstolo, que ele diz que é Paulo, autor de Hebreus, observa que Deus jurou aos incrédulos que não entrariam em seu descanso. No início do 4º capítulo, ele declara a verdade inesperada de que essa promessa, esse evangelion, esse evangelho, essa boa nova, essa boa notícia, por implicação feita a Israel enquanto estava no deserto, é pregada não apenas aos judeus, mas a nós, mesmo sendo gentios e vivendo em tempos do evangelho. Pois, como ele argumenta, essa promessa não foi cumprida pelo descanso de Deus no 7º dia, porque isso já havia passado muito antes de a promessa ser feita. Nem foi um descanso conquistado para os judeus por Josué. Caso contrário, Davi, tanto tempo depois, já dentro da terra de Canaã, depois que Josué tinha passado, Davi não teria falado disso como sendo algo futuro. Portanto,
Resta um repouso, de acordo com Hebreus 4:9. Resta um repouso sabático a ser desfrutado, pois a palavra de Deus precisa ser cumprida. E já que é declarado que o incrédulo não a desfrutará, por outro lado é implícito que o crente, seja ele judeu ou gentil, alcançará tal descanso. Além disso, esse descanso prometido será semelhante ao descanso de Deus quando na criação descansou na plena harmonia da sua obra, onde é dito que Deus viu tudo o que fez e era muito bom. Portanto, nossos pensamentos são naturalmente levados a concluir que os 6 dias da criação literal tipificaram os 6.000 anos da história do mundo. E assim como o sábado foi o tempo de descanso e complacência de Deus na sua obra, assim o 7º milênio da história humana, lembrando que de Adão até nós tem 6.000, nós estamos para entrar no 7º, que é o reino milenar, o 7º milênio será o tempo da felicidade e alegria para todos a quem for prometido entrar nele, e um descanso das suas obras, assim como Deus descansou das suas, conforme Hebreus 4:10. Em conformidade com isso, como Granwell, observa, uma profecia há muito tempo está em curso, atribuída por alguns a Elias, de que o mundo existirá por 6.000 anos. Tradição judaica, diz isso. 2.000, um vazio. 2.000, a lei. 2.000, o Cristo. Os judeus também acreditam, como nos assegura Raymond Martin, que o Messias reinará com os justos no 7º milênio do mundo. E assim como Paulo, em sua argumentação, foca naquelas passagens das Escrituras que contêm a palavra descanso e decide que essa promessa é real, futura e aberta a gentios, bem como a judeus, assim podemos, a partir das passagens agora diante de nós, onde é expressamente prometido que ocorrerá, muito justamente acreditar que esse é o tempo fixado para o seu cumprimento. E Pedro, sabendo que isso era assim, ele faz o quê? Na pregação dele para a nação de Israel, naquele desejo da conversão dos judeus para que esse tempo fosse apressado, como ele escreve na carta dele, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, E o que ele faz? Pedro, ele faz essa conclusão é ainda poderosamente corroborada pelo Apocalipse e também no livro de Atos. Em Atos 3:20, é mencionado que Pedro disse que da presença do Senhor virão tempos de refrigério, e ele vos envia o Cristo, que é chamado Jesus, que é chamado Cristo, o qual é necessário que os céus recebam, nos quais Jesus, que agora está no céu, lá permanecerá até ao tempo da restauração de todas as coisas. Pedro diz, todavia, que se a nação de Israel se arrependesse, eles gozariam o descanso da fé provida pela redenção da cruz e seriam preparados para gozarem o descanso do milênio. O Cristo seria enviado à nação de Israel se a nação se convertesse. Esse era o desejo de Pedro, porque ele sabia que quando a nação se converter, Deus vai reenxertá-los de novo e então começará o tempo do sabático. Descanso, o descanso milenar. Nós já provamos a realidade disso como primícias do Espírito, como diz Paulo, no nosso Espírito. No nosso Espírito, nós já temos redenção. Redenção. Eu descanso no meu Espírito. Eu deito e durmo um sono de paz, sem medo de Deus, sem medo da morte, sem medo do que pode vir, porque eu tenho paz com Deus, eu tenho a paz de Deus e, acima de tudo, eu tenho o Deus de toda a paz. Mas é exatamente por eu ter esse Deus, essa certeza, essa maravilha de descanso no meu espírito, que isso é só como que o próprio Deus dizendo por meio de Paulo, é uma antecipação, é um quinhão, é as primícias do Espírito. São os primeiros frutos de uma colheita mais ampla que vai vir quando os efeitos da redenção na cruz forem revelados nessa terra pela segunda vinda bendita do nosso Senhor Jesus. E Pedro, sabendo disso, pregando o evangelho à nação de Israel, ele diz, arrependam-se para que da parte do Senhor venham tempos de refrigério. E se vocês como nação se arrependerem, sabe o que vai acontecer? Ele vos enviará o Cristo.
o qual é necessário que os céus retenham até o tempo da restauração de todas as coisas, mas o tempo da restauração de todas as coisas durará até que a nação de Israel se arrependa. Portanto, se vocês se arrependerem, nada impede que Deus cumpra isso desde agora. A gente sabe que a nação não se arrependeu. A exortação foi feita, mas o povo permaneceu incrédulo, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar tudo isso. Eu falo aqui exultando. Eu sinto graça do Senhor Jesus, pela graça dele, eu dou esse testemunho aqui, para falar essas coisas. Eu me sinto impelido pelo Espírito Santo enquanto eu falo essas coisas aqui. De tão sólido, de tão maravilhoso, de tão gostoso que é tudo isso. Lembra do Salmo que fala, provar e vede que o Senhor é bom? A palavra provar é degustar, é como comer, é como saborear da carne e do sangue do Filho do Homem. Porque tudo isso tem a ver com Ele mesmo. Ele é o nosso Shabat. E quando Ele entra em nós e nos traz a sua paz, que é provida pela sua redenção, temos paz com Deus, temos paz de Deus, temos o Deus da paz. Isso nos faz desfrutar essas primícias do Espírito, essa antecipação desse gozo mais pleno que vai acontecer nessa terra, porque Jesus cumpriu tudo o que era necessário para isso acontecer. E receberá por herança o reino do mundo como o fruto do seu penoso trabalho. E aqueles que viveram com Ele e para Ele, reinarão com Ele nesse tempo. Por isso o autor de Hebreus fala, esforcemo-nos. Isso é maravilhoso. Né? Só que esse descanso, veja que interessante, né? Pedro fala que iriam vir tempos de refrigério e que o povo receberia o Cristo, né? Se a nação tivesse arrependido, claro. E, todavia, né? O irmão Gouveia continua falando aqui, ó. Esse tempo de refrigério, evidentemente, coincide com o descanso aqui prometido também aos judeus. E será após o grande e terrível dia do Senhor. Antes do Olam Rabá, que é o dia da glória, né? Que é o mundo vindouro da glória, o mundo por vir, deve-se encerrar esse Olam Hazé, esse mundo presente, com o Yom Yová, o dia de Jeová. E o dia de Jeová é o dia que Deus entra em juízo com tudo que há de impuro nesse mundo, com tudo que não recebeu a redenção do Senhor Jesus, que não quis aceitar a obra da cruz. Então Deus vai vir em juízo, tratar todas essas coisas, e a consumação disso tudo é a queda da Babilônia e do seu rei tirano, o anticristo. Depois disso, veja só, Isaías 13 termina falando da conclusão do dia do Senhor esmagando a Babilônia e as potências do mundo que resistem a Deus. E Isaías 14 introduz Deus dando descanso a Israel. É o Olam Hazé terminando no Yom Yová e introduzindo o Olam Rabá, o tempo da glória. Deu para perceber a conexão? Então, Isaías, capítulo 13 e 14, está dentro de todo o cronograma do Novo Testamento, das promessas do Apocalipse, da fala de Pedro em Atos 3:20, do que foi prometido em Hebreus capítulo 4 com relação ao descanso, e do que o Senhor Jesus veio introduzir desde a sua primeira vinda, quando ele dizia, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Né? Então é isso, queridos. Mas o Apocalipse é pleno nesse ponto. Esse descanso, aprendemos no versículo 3 do capítulo diante de nós, será dado quando cessar o governo, né? O governo austero do rei da Babilônia, o governo tirano, né? Que em breve se provará representar o anticristo. Né? Então a lamentação deste capítulo será entoada sobre sua queda, na qual se declara que toda a terra está em repouso e tranquila, ela irrompe em cânticos. Isaías 14, versículo 7. Por que a terra está tranquila e irrompendo em cânticos? Por quê? Porque o anticristo, o tirano, a manifestação última de toda a rebelião foi deposta. A Babilônia, a sociedade caiu. A estrutura do seu reino, o reino abalável, foi abalado. E agora começa o reino inabalável, onde o Shabat finalmente será vivenciado. Então agora que o tirano caiu,
que o agente da desarmonia foi tirado, toda a terra está em descanso. Tudo se tornou um Shabbat Shalom. Tudo está em harmonia. Tudo irrompe em cântico. Lembre-se que essa profecia do capítulo 14, ela é uma continuação do que aconteceu no 13. No 13 a Babilônia caiu com o seu rei. Então por isso a terra agora toda se alegra. E o milênio começa. E o sábado verdadeiro vem. E os vencedores reinam com Cristo. E a terra toda é restaurada. É o tempo da restauração de todas as coisas. De acordo com isso, enquanto o 19º capítulo de Apocalipse descreve a destruição do anticristo e seu exército, como é mencionado acima, o capítulo 20 inicia com a prisão de Satanás e a inauguração do reino milenar. Você vê que Isaías capítulo 13 e 14 está em harmonia com Apocalipse 19 e 20. Né? O capítulo 19 fala da destruição do anticristo. É harmonizado com o capítulo 13 de Isaías, quando fala da queda da Babilônia e do seu rei, o anticristo. Né? Embora a queda do rei vai ser relatada com mais detalhes no 14, né? Porque é uma continuação do que está vindo no 13. E aí o 14 inaugura mostrando que pelo fato de a Babilônia e o seu rei ter sido deposto, a terra está em alegria. E começou o descanso do povo de Deus. É uma simetria perfeita. Só que Isaías, o que ele vai fazer agora? Né? E eu vou deixar essa parte, meus queridos. Deixa eu ver que hora que é agora, porque... Deixa eu só ver quantas horas eu estou falando aqui. Já tem 1h10. Eu acho que dá tempo de falar mais um pouquinho. Eu ia parar, mas na verdade eu achei que falei muita coisa, mas ainda dá tempo de continuar. Só que agora Isaías vai fazer o seguinte. Ele está descrevendo que depois da queda da Babilônia, depois que se encerrou o Yom Yehová, inaugura-se o reino milenar. Deus de novo favorece Israel. Essa palavra elegerá Israel é favorecerá a Israel debaixo da sua eleição. O povo todo entra no descanso de Deus. Toda a terra se torna uma shalom, uma expressão da shalom de Deus, do descanso em harmonia. Mas agora Isaías vai fazer o quê? Ele vai fazer uma digressão. Ele vai mostrar que isso está acontecendo porque além de Deus ter destruído a cidade, ele destruiu também o rei governante dessa cidade. E a partir do versículo 9 do capítulo 14, ele vai começar a descrever a queda do rei da Babilônia, propriamente dito. Aquela cidade que no capítulo 13 caiu, com todo o sistema do anticristo da terra, foi revelada no 13, a queda dela, a queda de toda a estrutura do reino inabalável, proporcionou a vinda do reino inabalável. Proporcionou o descanso, proporcionou a shalom, proporcionou o Shabat milenar, certo? Proporcionou o Olam Rabá, proporcionou a era vindoura bendita. Mas aí Deus, como que com uma lupa, ele vai mostrar que isso é assim. Sabe por que isso é assim? Porque quando aquela cidade caiu, naquele mesmo momento o seu rei havia caído. Porque não adianta nada se Deus limpasse a terra de todo o sistema do anticristo e o próprio anticristo não fosse tratado. Então, depois de escrever que no momento que a Babilônia cair, ele vai usar de toda essa misericórdia com Israel e vai tornar toda a terra restaurada e tudo na terra vai cantar de alegria, depois de escrever isso, ele vai mostrar que isso é assim porque quando aquela Babilônia do 13 caiu, o rei da Babilônia também caiu. E o rei da Babilônia é o anticristo, revelado aqui no capítulo 14. Então, do versículo 9 em diante, começa a se falar do próprio rei da Babilônia, que foi deposto. E por isso está se inaugurando o reino milenar. Não só a Babilônia caiu, como no 13 mostra. O próprio rei dela caiu. E é por isso que Deus está falando do versículo 1 ao 8 das glórias do milênio. E da restauração de Israel. E da bênção de todo mundo que agora descansa em alegria. Que agora folga. Porque não vai ser brincadeira, irmãos. O reino do anticristo nessa terra é uma tirania. Vai ser um reino de injustiça, mas finalmente a terra folgará. Por quê?
Porque quando aquela Babilônia do 13 caiu, o rei dela também caiu. E agora, fazendo uma digressão, ele vai mostrar no versículo 9 em diante a queda do próprio rei da Babilônia. Na verdade, esse capítulo 14, ele pode ser dividido da seguinte forma. Quem quiser tomar nota aí, pode anotar, tá? O irmão... eu esqueci agora o nome do erudito que eu consultei, mas ele diz o seguinte, que o capítulo 14 pode ser dividido da seguinte forma. Do versículo 1 ao 8, descrito o livramento de Israel e o descanso milenar. Do versículo 9 ao 20, a queda do rei da Babilônia. Do versículo 20 a 23, né, a queda do povo da Babilônia, dos soldados do anticristo. E no versículo 24 a 27 é a confirmação dessa destruição predita. Tá? Então, essas são as divisões do capítulo 14. Versículo 1 ao 8, o descanso sabático milenar e a restauração de Israel. Né? Israel e toda a terra folgando em paz. Versículo 9 ao 20, a digressão para mostrar que essa paz é resultado não só da queda da cidade, conforme o 13 já havia mostrado, o capítulo 13 havia mostrado, mas também da queda do tirano que governava essa cidade. Então, do versículo 9 ao 20 é a queda do tirano, é a queda do anticristo, do rei da Babilônia. Do versículo 20 ao 23, a queda dos seus soldados, dos seus agentes, né, que vão perecer com ele. E do versículo 24 ao 27, a reconfirmação, o endosso de Deus, dizendo que esse é seu propósito e que isso certamente sucederá. Certo? Então essa é a visão panorâmica do capítulo 14, enquanto dentro da profecia, do massar, do peso do Senhor contra o rei da Babilônia e a sua cidade. Tá? Agora nós vamos entrar no versículo 9. E aí tem uma coisa aqui, gente, que é por isso que eu não sei, eu falei que eu não sei se eu dava continuidade por esse vídeo ou se eu deixo para um próximo vídeo. Na verdade, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou deixar a continuidade do versículo 9 em diante, quando vai começar a falar da queda do anticristo, que era o governante da Babilônia. A Babilônia foi mostrar a queda dela no capítulo 13. Deus diz então que por causa dessa queda foi removido o reino abalável do anticristo. E então começa o Shabat, começa o descanso do milênio. Descanso no qual Israel participa e para o qual os crentes gentios são chamados também a participarem. Conforme Hebreus diz, se vencerem, né? Porque não é todo Israel também que vai entrar, é só o remanescente, também só os vencedores da igreja que vão entrar. É necessário vencer pela fé para entrar. Vai começar o descanso das nações. Mas esse descanso só é possível, e Deus vai explicar com mais detalhes, não só porque a Babilônia do 13 caiu, mas porque o próprio tirano que a governava também caiu. E do versículo 9 ao 20 do capítulo 14, ele vai descrever a queda do tirano, a queda do anticristo. Eu vou deixar o assunto da queda do anticristo, descrito do versículo 9 até o 20, para o próximo vídeo. Tá? Então esse fica sendo o primeiro vídeo do estudo de Isaías 14. E nós vamos continuar, nós vamos ter mais 2 vídeos para estudar a profecia de Isaías 14 quanto à queda da cidade e do rei da Babilônia. Tá? A cidade nós já estudamos no 13, agora a queda do próprio rei da Babilônia em si. Tá? Então fica, vamos dizer como dizia o irmão Wilson Uberaba, né? Se ele vier assistir esse vídeo, um abraço para ele. Um abraço a todos os irmãos também, que hoje eu não fiz live, né? Eu fiz uma gravação. Então, um abraço aí à irmã Maria Helena, né? Ao irmão Wilson Uberaba, ao Marcelo Fusaro, ao meu querido e amado amigo Gustavo, né? Que está sempre aí assistindo também, né? Ao Alisson ali em Sumaré, ao irmão Tarcísio, né? Com a sua noiva, sua esposa ali em Cotia, que está sempre também assistindo aqui as ministrações. Os irmãos todos, né? O irmão Yali, né? Que tem assistido, a irmã Nora, né, ali em Nova Lima, os irmãos ali do grupo, do canal, né, do grupo privado de membros. Um abraço a todos vocês, a irmã Maria Helena, que está sempre aqui dando apoio, ao Friend Anderson, também, meu querido, um abraço, tá? A todos vocês, irmãos, todos os irmãos que vierem assistir, tá? Meu abraço aqui. Não deu para fazer live hoje, por isso que eu estou gravando. Alguns motivos aqui não permitiram que fosse feito live, eu estou gravando e vou colocar. E aí depois nós vamos continuar, né, com o segundo vídeo, considerando agora a queda do próprio tirano, do próprio anticristo, que está descrito do versículo 9 ao 20. E depois mais um vídeo para falar sobre a destruição dos seus soldados e a repetição
né, do endosso dessa profecia. Talvez tenha que ser 2 vídeos, talvez eu faça um vídeo só, no segundo vídeo aqui eu consiga concluir essa profecia contra o rei da Babilônia. Talvez precise de mais 2, vamos ver, né? Conforme for ser, a gente vai descobrir só a hora que eu tiver aqui com a continuação. Mas vamos parar por aqui e a gente continua então no próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe cada um e até mais.